Louvado seja Deus. A graça e a paz de Cristo Jesus, amados irmãos, novamente, mais uma vez, estamos juntos para transmitir o ensino da palavra de Deus. Eu quero frisar bastante para os irmãos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, ela é nosso alimento diário, ela é o nosso alimento necessário para o nosso crescimento espiritual. Sem a palavra não há crescimento espiritual. Sem a palavra de Deus, nos tornamos crentes desnutridos, imaturos, meninos na fé. Então, é de extrema relevância o conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que nos liberta. E o nosso assunto, dando continuidade ao que nós transmitimos na escola bíblica da semana passada, é legalismo versus liberdade em Cristo pela graça. Então, entenda, irmãos, que tudo que nós vamos falar para a igreja está fundamentado na palavra de Deus. Não pode de maneira alguma, irmãos, ser algo de interpretação particular. Da mesma maneira, também não pode ser nada que não esteja na palavra, né? Eu tirar algo que a Bíblia não diz. Como eu falei na semana passada, dizer algo que Deus não disse, colocar palavras na boca de Deus, vai fazer com que o cristão, o crente, se desvie da verdade do Evangelho. Eu não posso chamar de pecado o que Deus não chama de pecado, também não posso chamar de bênção o que Deus não chama de bênção. É nessa vertente que precisamos entender. E o princípio da interpretação da Bíblia, da hermenêutica, é que a própria palavra, ela se explica, ela se interpreta por ela mesma. Então, texto sem contexto é pretexto para heresia. Lembre-se sempre disso. Precisamos estar fundamentados na Bíblia, na palavra de Deus. Sola Escritura, né? Foi uma das solas da Reforma Protestante. Então, no estudo que falamos, desde a semana passada, vou fazer uma breve recapitulação para que vocês possam ser inseridos na continuidade do estudo. Nós falamos, na semana passada, sobre a definição de legalismo, né? A imposição de leis, de regras que não estão nas escrituras sagradas, aquilo que não é instituído pelo próprio Senhor, né? Também na vertente aqui de Gálatas, o legalismo, o povo da Galácia queria voltar para os rudimentos da velha aliança, né? Para os rudimentos da lei da velha aliança. E é importantíssimo, é fundamental a gente entender isso. A velha aliança, ela foi instituída para os judeus, né? As leis mosaicas, as leis da velha aliança, elas foram instituídas para o povo judeu. Nós não somos judeus, nós somos igreja de Cristo, nós somos gentios e fomos inseridos na família de Deus, na família do Senhor Jesus, fomos inseridos na igreja de Cristo através da graça redentora em Cristo Jesus. Então, nós não praticamos judaísmo, não pregamos nem praticamos judaísmo, nós somos cristãos, praticamos e vivemos o cristianismo. O cristianismo está fundamentado na palavra de Deus. O cristianismo está fundamentado na Bíblia, nas escrituras sagradas. Então, nada para nós serve se não estiver na Bíblia, se não estiver nas escrituras sagradas. Isso é importante você definir isso no seu coração, na sua mente. Nós não estamos na velha aliança. A velha aliança para o povo judeu, nós estamos na nova aliança. Eu falei na semana passada que a nova aliança, lá em Hebreus capítulo 7, capítulo 8, ela é firmada em promessas superiores. O garantidor, o fiador da nova aliança é o Senhor Jesus Cristo. Então, por que ela fala que está firmada, a nova aliança está firmada em promessas superiores? Porque lá na velha aliança, o Espírito de Deus pousava em determinada pessoa, em determinado irmão ou irmã que detinha, que era chamado por Deus para uma liderança, para um ministério, seja de profeta, sacerdote, rei. Então Deus pousava naquela pessoa, seja de profeta. E a nova aliança não. Na nova aliança, o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre toda a carne, todo aquele que crê no nome de Cristo Jesus. Então, este que crê no nome de Cristo, o Espírito Santo veio habitar dentro dele.
essa é a maior promessa da nova aliança. Por isso que as promessas da nova aliança são superiores à da velha. E a maior superioridade, né, da nova aliança é essa: o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Isso é algo glorioso. Nós passamos a desfrutar do DNA divino, né, de algo que somente Deus poderia fazer por nós, e nós não somos capazes de nós mesmos. Então, entendamos essa distinção, que é fundamental para o prosseguimento do estudo da palavra, porque o grande erro hoje, eu falei e tenho que repetir, são os cristãos de hoje se reportando, né, à velha aliança, querendo praticar o judaísmo, querendo se reportar à velha aliança. Entenda uma coisa: na velha aliança, eu vou repetir, que é importante repetir, lá na velha aliança, os objetos eram santos, eles eram consagrados. Lembramos do banquete de Beltesazar, quando ele foi usar os utensílios, os vasos, que eram no templo, que eram sagrados, né? E ali Deus julga ele imediatamente, que ele usa no banquete da carne, do vinho. Então, o Senhor julga ele imediatamente por aquele ato. A arca da aliança, Uzá tocou na arca, foi fulminado porque estava se transportando de maneira errada, e a arca representava a presença de Deus. O templo, naquela oportunidade, a Shekinah, né, ela descia no templo físico. Então entende uma coisa, irmãos, isso é na velha aliança. Na nova aliança, o Senhor vai instituir em Cristo, né, um novo pacto, uma nova aliança com a igreja, em que o Senhor, primeira coisa, ele vai fazer com que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós, porque é ele, o Espírito Santo, que nos ajuda, né, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, ele é o nosso consolador, nosso paracletos, é ele que nos exorta, e por aí vai. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, porque é ele dentro de nós nos ajudando. E mais importante ainda, irmãos, é que a igreja, né, na nova aliança, a igreja não é o templo físico construído por mãos humanas, mas a igreja na nova aliança somos nós. Aí vamos ver em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo, que o Deus vivo habita em vós, e que aquele que destruiu o templo, Deus o destruirá, porque o templo que sois vós é santo. Então entenda isso: quem é santo na nova aliança não é templo físico, não é objeto. Quem é santo na nova aliança somos nós que somos templo do Espírito Santo. Por quê? E por que essa santidade? Por que somos santos? Porque somos bons? Porque fazemos tudo certinho? Não, porque o Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós, a santidade de Deus veio habitar dentro de nós. Então entenda isso, amado, para que você não confunda a palavra do Senhor, não deturpe o que Deus disse, ou o que Deus quer para a sua vida. Isso é importantíssimo para nós. Nós somos santos. Na velha aliança os objetos eram santos, e hoje o cristianismo importa da velha aliança os conceitos da velha aliança, como se púlpito fosse santo. Púlpito não é santo. Isso aqui é apenas um objeto, irmãos, para segurar a Bíblia. Deus não está nisso aqui. O Espírito Santo não está aqui no púlpito. A glória dele não está aqui nesse púlpito, está em nós. O Espírito Santo está em nós. A igreja, o templo físico, Deus não está habitando aqui nesse lugar porque esse lugar é santo. Não, é porque eu e você, como igreja do Senhor, como templo de Deus, estamos aqui. Entenda isso, amado. As pessoas começam a espiritualizar o que não é espiritual, a santificar o que não é santo. Por quê? Porque trazem conceitos da velha aliança, e aí deturpam tudo. E na velha aliança, povo judeu, a velha aliança foi finalizada em Cristo. Tudo na velha aliança apontava para Cristo. Tiago vai dizer, porque tudo, está no slide, tudo era sombra daquele que haveria de vir. O sábado, né? Os judeus queriam guardar os sábados, e o Senhor Jesus, né, curou no sábado. Eles repreendiam Jesus porque curava no sábado, porque Jesus não guardava a lei, não guardava as regras deles. E Jesus vai para instituir uma nova aliança, um novo pacto, né? Ele era o sábado, ele era o descanso. Tudo na velha aliança apontava para Cristo, tudo era sombra de Jesus, que é a nossa realidade. Dada essa introdução importantíssima, que sem ela não tem como você prosseguir, irmão, porque senão você mistura tudo. As pessoas começam a santificar, a espiritualizar o que não é espiritual, o que não é santo. Aí você, se alguém quebrar, se alguém tacar pedra na igreja, Deus vai condenar, Deus vai julgar. Se alguém quebrar o púlpito, sei lá, o vaso em cima do púlpito, a flor em cima do púlpito é santo. Não pode ser de qualquer... Irmãos, isso é se reportar à velha aliança.
e você traz peso para você. Por quê? Porque Jesus nos libertou de todo o peso da lei e instituiu a nova aliança, que é pela graça, é favor imerecido. A velha aliança apontava para tudo que o homem tinha e que não podia fazer. Tinha que fazer o que não podia fazer. Eu falei da Mishnah, que era a Torá oral, são as regras ditas pelos judeus, e era oralmente. E tem a mitzvot, né? Mitzvot, que era a Torá escrita. Todas essas leis, tanto as escritas quanto as orais, jogavam peso para cima dos judeus, para cima dos irmãos, né? Era peso, porque eram 365 da Torá escrita, que é a mitzvot, eram 365 regras, né? De negação do que não podia fazer, 365 negativas que você não podia fazer, e o restante, 248, são as positivas, o que você devia fazer. Então é o seguinte: isso você não pode, e isso você tem que fazer. Não é o que você pode, é o que você não pode, e o que você tem que fazer. Tudo era imposição, era imposto, né? Tudo era imposto sobre a sua vida. Você tinha a obrigação de fazer aquilo, e se você descumprisse qualquer uma das regras, você era julgado por aquilo. Então Jesus veio instituir uma nova aliança, amados. Isso é fundamental, essa introdução, para que você se liberte de conceitos errados, porque quando você olha para a palavra e a interpreta de maneira completamente diferente, você diz o que Deus não disse, você acha ou afirma aquilo que Deus não afirmou, você começa a trazer peso para você, porque a lei, o legalismo, né, a mitzvot, a Mishnah, leis, regras, né, da velha aliança, elas colocam peso sobre nós, e Cristo nos trouxe para a liberdade. A graça em Cristo nos traz a liberdade, porque aponta para Cristo, não aponta para aquilo que nós temos ou que não temos que fazer, mas aponta para aquilo que Jesus fez por nós sem merecermos, e glórias a Jesus por isso. Amém, irmãos? Importantíssimo é isso aqui que eu quero, né, o microfone. Então, eu citei como referência Gálatas 3, verso 10 e 11. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo, pela graça. Admiro-os, verso 6, admiro-os que vocês, eu estou surpreso que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Então todo ensino que desvia da Bíblia, todo ensino que foge do centro que é graça em Cristo, e aponta para qualquer outra coisa que não seja a graça em Cristo Jesus, é outro evangelho. Então, vá para o 6, nós paramos no 6 na semana passada, por favor. Então vamos dar continuidade, da semana passada paramos nesse slide. Paulo combate o legalismo, e bom, antes de começar, eu queria citar Gálatas 5, porque eu falei que a lei, essas práticas da velha aliança, das leis, da mitzvot, da Mishnah, que é a Torá oral e a Torá escrita, elas traziam peso. Aí diz assim, eu quero que você leia em casa, Gálatas 5:1, o que Paulo vai dizer: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Estejam firmes nisso, não saiam da liberdade que Jesus trouxe para nós. Jesus Cristo nos libertou, e ele vai falar isso para o povo da Galácia. Fiquem firmes na liberdade que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar... É porque do um toque não vai, então vou esperar aqui um pouquinho. Mais um toque. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Na minha tradução aqui, fala, outra tradução que eu quero também, se tornar debaixo do jugo da servidão. O outros, não se submeta novamente ao jugo de escravidão. Então o que Paulo está dizendo? Quando vocês abandonam a graça em Cristo e começam a focar nas leis, né, da velha aliança, e trazendo para nós naquilo que Deus não instituiu, né, para nós, quando você começa a sair do foco da graça em Cristo Jesus, verdadeiro evangelho, né, você sai da graça, vai para as regras,
vai para o teu esforço, vai para aquilo que você tem que fazer ou não pode fazer. Isso vai jogar a responsabilidade para você, daquilo que você faz ou deixa de fazer, e vai trazer escravidão para você, escraviza você. Então, Jesus nos libertou. E quando você começa a se submeter debaixo dessas regras, dessas ordenanças, que Deus não instituiu, são doutrinas de homens, ou que se reportam à velha aliança, independente se são doutrinas inventadas por homens, que não estão na Bíblia, ou se são doutrinas que fazem parte da velha aliança para o judaísmo, para o povo judeu, essas leis, elas impõem peso, ela nos traz escravidão, servidão. Então, o Senhor, através de Paulo, está exortando veementemente isso, para que nós não nos coloquemos debaixo de escravidão. E eu vou explicar um pouco mais à frente como esses conceitos errados escravizam a mente do homem, escravizam as pessoas, tornam elas escravas. Porque se eu não fizer isso, ai meu Deus, Deus vai me julgar. Ai, eu errei, Deus vai me matar, Deus vai matar meu filho. E você começa a enxergar, a Deus como um carrasco, como alguém que castiga você o tempo todo, porque você se coloca como escravo. Você se coloca sob o julgo da escravidão da lei, ou da Mishnah, ou da Mitzvot, nos reportando para a velha aliança, ou para a doutrina de homens, que não estão na Bíblia. Aí você se coloca sob o julgo dessa escravidão, da escravidão dessas regras, desses dogmas, doutrinas de homens. O que acontece? Você se escraviza. Então você deixa de ser filho para se tornar escravo. Deixa de ser filho de Deus, liberto em Cristo, e o poder de Deus para nos tornarmos filhos é nós crermos no nome de Jesus Cristo, recebermos Ele e crermos no nome dEle. Quando você deixa isso e abandona isso para querer cumprir regras e leis e dogmas, doutrina de homens, você se torna escravo. E Deus não chamou a nós para sermos escravos. O escravo é assim, eu preguei na semana passada, o escravo assim, faz tudo direitinho. Quando erra, o seu senhor o castiga no tronco, dá açoite nele, bate nele, maltrata ele, castiga ele, bota no tronco. Isso é escravo. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E Deus exorta com amor aos filhos. Deus corrige com amor aos seus filhos. Porque o nosso Deus é Pai. O nosso Deus não é o Senhor carrasco, mas o nosso Deus é Pai. Então eu preguei semana passada, se você quiser ouvir essa mensagem, vá lá no YouTube, vai o culto de domingo à noite, foi maravilhoso, para a glória de Deus. E continuando aqui, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês querem voltar para as práticas da velha aliança, da mitzvot, da Torá escrita, ou da Torá oral, se vocês querem se submeter a isso, Cristo de nada vos aproveitará. Você está anulando Jesus, está anulando a graça em Cristo. Para que Jesus morreu? Jesus morreu debalde, em vão. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer: vocês estão separados de Cristo, e vocês querem praticar essas regras, essas leis da velha aliança, dessas regras que não estão na Bíblia, desse legalismo. Vocês estão separados de Cristo. Vós o que justificais pela lei, da graça tendes caído. Paulo, é algo forte, irmão. Vocês caíram da graça, decaíram da graça, vocês estão caídos da graça. Pode voltar para o slide, tá bom isso aí, obrigado. Pode voltar para o slide. Então, Gálatas 2,13, Paulo vai combater o legalismo na igreja da Galácia. Ele vai dizer assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter a circuncisão. Paulo está escrevendo ao povo dos Gálatas, da Galácia, fazendo menção de uma experiência que ele viveu em Jerusalém, de que ele também, lá em Jerusalém, ele combateu os legalistas judaizantes. Então, essa prática, ela não estava apenas na igreja da Galácia, ela estava se disseminando em outras igrejas. Entende uma coisa, cristão? Isso se repete nos nossos dias. Essas práticas, esses erros, eles se repetem nos nossos dias. As pessoas querendo se reportar à velha aliança, as pessoas querendo criar regras orais, criar regras que a Bíblia não cria, dizer
coisas que Deus não disse, e por aí vai. E começa o legalismo, os dogmas, doutrinas de homens que não estão na palavra, né? E começa a voltar para os rudimentos das leis, das práticas, né, do legalismo. Isso é comum. Ao longo da história da igreja, isso foi acontecendo. Lá na igreja apostólica, Paulo estava combatendo isso. Lá no início da igreja, já começou isso. Então, Paulo estava combatendo. Ele faz uma citação da experiência que ele teve em Jerusalém. E que lá na igreja, né, em Jerusalém, ele combateu os legalistas judaizantes. Então, ele fala: nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Por que vocês estão querendo brigar? Por que vocês, igreja da Galácia, estão querendo obrigar aos cristãos que não são judeus a se circuncidarem, a praticarem as regras ou as leis da velha aliança? Dá continuidade. Vou explicar um pouco mais sobre Tito e sobre Barnabé, que Paulo vai levar. Gálatas 2, Paulo vai dizer assim: isto surgiu por causa dos falsos irmãos, que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Mais uma vez, Paulo está falando de escravidão, né? Que a intenção desses falsos irmãos, que pregam leis, legalismo, que pregam regras que Deus não instituiu, que criam doutrinas de homens, doutrinas que são padrões da mente humana, não são padrões estabelecidos pela palavra de Deus, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que está fora da Bíblia não é de Deus, irmãos. A maior revelação é a palavra de Deus. Não existe maior revelação que a própria Escritura Sagrada. Então, por causa desses falsos irmãos, o Senhor chama esses irmãos de falsos irmãos, essas pessoas de falsos irmãos, né? Que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Olha lá, ali bate palma. Bater palma, isso aí não é de Cristo não, querido. Bater palma, isso aí é religião, isso aí é movimento, isso aí é qualquer outra coisa mesmo, isso aí não é de Deus não. Mas Salmos 47, verso 1, vai dizer que o povo, as nações, adoravam a Deus, batei palmas, com salva de palmas. Era uma manifestação de adoração ao Senhor. Está na Bíblia. E tantas outras coisas, irmãos. Mas a pessoa, por desconhecimento das Escrituras Sagradas, ela estabelece um padrão na sua mente, não na mente de Cristo. Porque a mente de Cristo está aqui, é Bíblia. Estabelece um padrão na sua mente e julga. Isso aí, rapaz, isso aí tá errado. Mas vai na Bíblia, querido. Confia na palavra de Deus, crê na Bíblia. Que o que não estiver nela, sai fora, pula fora. Então vamos lá. Se infiltrando para espreitar a liberdade que temos em Cristo. Somos livres em Cristo Jesus. Não estamos nos colocando debaixo da servidão, da escravidão, de legalismos, de dogmas ou doutrinas de homens. Reduzir a escravidão, tornamos-nos escravos disso. Eu vou explicar como é forte isso. As pessoas se tornam escravas dos dogmas, das doutrinas, das suas igrejas, que não são doutrinas de Deus. Se escravizam. Porque se eu não andar de manga comprida, de camisa manga comprida, eu não sou santo. Deus vai me julgar por isso. E por aí vai. Vou citar alguns exemplos lá na frente. É muito forte isso. Porque a pessoa se acha em pecado. Se ela não se veste da maneira que a doutrina da sua igreja estabeleceu. A nossa vestimenta, em primeiro plano, em primeiro lugar, sempre é para agradar a Deus. Eu me olho no espelho, você, varoa, vai se olhar no espelho, você está vestida, você está agradando ao Senhor Jesus? A forma como você se veste, está agradando a Cristo? O cristão, o templo do Espírito Santo, nós não estamos aqui para esbanjar sensualidade, irmãos, para esbanjar o que é da carne, nós estamos aqui para mostrar e manifestar o que é do Espírito Santo. Então, é só a resposta que você tem que ter na mente quando você sair de casa. Como eu estou me vestindo? Estou agradando a Deus? E como eu falei, não posso estabelecer regras, falar, não, aqui na nossa igreja só prega de terno e gravata. Quem não prega de terno e gravata, como eu estou hoje, está em pecado. Aí não, aí você está dizendo algo que Deus não disse. Aí é legalismo. Você pode pregar de terno e gravata? Pode, é bonito, eu acho lindo. Mas eu não sou obrigado a pregar de terno e gravata. Nós vamos ver o apóstolo da graça amanhã, né? Não, hoje, perdão. O apóstolo da graça hoje pregar sobre... de maneira que ele não usa terno. Você vai ver quem é apóstolo da graça.
É só você assistir a pregação de logo mais à noite. Então, o apóstolo da graça não prega de terno. Vamos continuar. Não é fácil não, Camila. Está pensando que é fácil? Só Jesus na causa. Paulo combate o legalismo. Paulo leva consigo como testemunho de Barnabé e Tito. Lá quando ele cita a referência à experiência que teve em Jerusalém, ele leva Barnabé e Tito. Pedro e Tiago eram colunas da igreja em Jerusalém e permitiram que os judeus, eles não repreenderam os judeus que queriam obrigar os cristãos não judeus a se circuncidarem, a voltarem na prática da velha aliança. Aí Barnabé era judeu. Por que Paulo vai levar Barnabé e Tito? Era estratégico, era no espírito. Barnabé era judeu. Isso está em Atos capítulo 4, verso 36. Era judeu, cheio de fé e do Espírito Santo. Está em Atos capítulo 11, verso 24. Participou da evangelização dos gentios. Está em Atos capítulo 11, verso 22. Então Barnabé é judeu, cheio do Espírito Santo e participou da evangelização dos gentios. E Tito era gentio, era grego, era estrangeiro. Era o troféu do apóstolo Paulo para mostrar aos judeus cristãos e a conversão dos gentios. Paulo vai levar Tito porque Tito era grego, estrangeiro, se converteu, se rendeu a Cristo, agora é um verdadeiro cristão. Então, assim como ele, vários se converteram a Jesus. Ele não obrigou o Tito a se circuncidar. Ele vai falar, vocês estão inventando coisas que Jesus não instituiu. Paulo resistiu aos legalistas em Jerusalém e Antioquia. E o que ele defendia? Quando Paulo resiste aos legalistas lá em Jerusalém, ele cita esse exemplo aqui em Gálatas, e Antioquia, que ele vai repreender Pedro na cara, vai ser Antioquia. O que ele defendia? Está lá em Gálatas 2,5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo combatia o falso evangelho. Paulo estava em defesa do verdadeiro evangelho. A verdade do evangelho. A verdade do evangelho aponta para a graça em Cristo Jesus. A verdade do evangelho não aponta para a velha aliança, o legalismo, não aponta para as regras orais que não estão nem escritas na palavra. A verdade do evangelho aponta para a graça em Cristo Jesus. E ainda, no verso 14, do mesmo capítulo, fala, mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Paulo vai repreender Pedro, cara a cara, na cara, em Antioquia, porque não andavam bem e direitamente conforme o evangelho. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Olha que coisa, está muito claro, hein, irmãos? Tem que interpretar isso não, irmãos, está dito, está escrito, é só você entender, saber ler. A revelação do evangelho está na pessoa gloriosa do Senhor Jesus, ponto. Não pode fugir disso, não aponta para nós. Falta quantos minutos aí, sabe? Faltam? 30. Faltam 30 minutos? Já tem 30. Ah, tá. Só posso 50 minutos, 55 no máximo, por causa da IBD Kids. Para não atravessar a IBD Kids. A verdade do Evangelho. Eu vou falar sobre a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho aponta para quê, queridos? Vamos lá. Sempre à luz da palavra do Senhor. Salvação não está em letras de garrafais, está em vermelho, Salvação não é. Salvação não é. Cristo mais alguma coisa. O que é isso? Cristo mais alguma coisa? Vou explicar. Salvação não é Cristo mais alguma coisa. O que é isso? Salvação não é. É porque está lento aqui, já apertei 3 vezes, não vai. Vamos lá. Não é Cristo mais minha obediência a dogmas ou doutrinas de igreja. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Está aqui o profeta Daniel. Tudo que acontece aqui, eu sempre para ele. A culpa é sempre dele. E está perfeito, está maravilhoso. Mas a gente tem que incomodar alguém, né, irmãos? A gente tem que sempre falar alguém
desabafar com alguém. Quem desabafa, quando na projeção ou na filmagem não deu ruim, Daniel, só Jesus na vida dele. Então, salvação não é Cristo, mas minha obediência a dogmas ou doutrinas de igreja. Salvação não é isso. Não é Cristo, mas a minha estrita obediência às doutrinas da minha igreja. Ou seja, eu vou ser salvo se eu cumprir todas as regras da minha igreja, da doutrina da minha igreja, e aceitar Jesus. Eu aceito Jesus e cumpro, aí vou ser salvo. Porque se eu aceitei Jesus, mas se eu não cumprir as regrinhas da minha igreja, eu só não concordo com a doutrina que foi estabelecida, que não está na Bíblia, aí eu não estou salvo, aí eu perdi a salvação. Para com isso, irmão, pelo amor de Deus. Vai estudar a Bíblia, precisa conhecer mais as Escrituras Sagradas. Eu estou aqui pregando a palavra para que a palavra, o conhecimento da verdade, liberte seu coração somente dessas escravidões, né? Desse jugo que foi imposto por leis e doutrinas de homens. Salvação não é Cristo, mas a minha obediência a dogmas ou doutrinas de homens. Não é, querido, não é. É o que eu expliquei. Você está numa congregação e que naquela congregação eles estabelecem que a pessoa, o homem de barba é pecado ou está errado. Isso afeta a santidade da pessoa se ela usar barba. Aí todo varão que entrar de barba naquela igreja vai ser visto como um pecador, vai ser visto como alguém desacertado, que está em pecado. Entende o julgamento que é imediato? Então, e nada tem a ver. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Ela vem de Deus. Salvação não é Cristo, mas minhas obras, meu esforço. É o que eu faço ou deixo de fazer. Lembre-se que eu falei que o legalismo, né, as doutrinas de homens, aponta para o esforço do homem, aquilo que ele faz ou que ele deixa de fazer. E não é, salvação não é isso. Salvação aponta para Cristo. Salvação não é Cristo, mas minha santidade. Eu botei bem forte lá entre esses garrafais aí para vocês verem. O que é isso? Salvação não é Cristo, mas minha santidade. Eu não busco santidade, eu não busco santidade para ser salvo. Eu não busco santidade para ser salvo. Mas eu me torno santo porque sou salvo. Não busco santidade para me tornar salvo. Mas eu me torno santo ou busco santidade porque sou salvo. Isso é totalmente diferente, faz toda a diferença. Primeiro que eu expliquei, e vou explicar de novo, que nós não somos santos porque nos esforçamos para ser. Não é o nosso esforço que nos torna santos, né? Mas é o Espírito Santo de Deus, porque nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Se não for pelo Espírito Santo, amados, nós não somos capazes de amar a Deus e amar ao próximo, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos essa capacidade de nós mesmos. Nós somos, né, falhos, somos errantes, mas Deus veio habitar dentro de nós, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nos transformar de glória em glória. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, que nós somos lavados, nós somos justificados e nós somos santificados. Lavados, justificados e santificados no nome de Jesus Cristo e no seu Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio habitar dentro de nós para nos tornar justos, para nos tornar santos. A santidade de Deus veio habitar dentro de nós. Santidade nada tem a ver com a sua aparência, né? com o seu esforço, nada com a sua dedicação. Santidade é o que o Espírito Santo faz através de nós. Você vai fazer o que o Espírito Santo manda. Então, nós só somos capazes de amar a Deus e amar ao próximo pelo Espírito Santo. Romanos 5,5 diz assim a Bíblia, as Escrituras Sagradas: porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então é pelo Espírito Santo que nos foi dado que nós somos capazes de amar. Este amor de Deus veio habitar dentro de nós pelo Espírito Santo. Então nós só somos capazes de amar a Deus porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Só somos capazes de amar ao próximo como Deus deseja por causa do Espírito Santo que veio habitar dentro de nós. Então nada tem a ver conosco, nada tem a ver com o nosso mérito, nada tem a ver com a nossa capacidade individual. A capacidade é do Espírito em nós.
Então, salvação não é Cristo mais alguma coisa, é Cristo e ponto. Salvação é Cristo e ponto. Salvação não é o que eu e você fizemos por merecer, mas é o que Cristo fez por nós, mesmo sem merecermos. Eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Salvação não é o que eu e você fizemos por merecer, mas é o que Cristo fez por nós, mesmo sem merecermos. Então, salvação não é Cristo mais alguma coisa. A verdade do Evangelho, alguns textos da Bíblia para você. Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 17, vai dizer para nós, que aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque aquele que louva a si mesmo, não é aprovado diante de Deus. Se você se gloria em qualquer outra coisa que não seja Cristo, se você se gloria na sua instituição, na igreja que você chama, a sua instituição que você chama de igreja, se você se gloria nisso, olha como a minha igreja é maravilhosa e perfeita, olha como a minha igreja tem as doutrinas mais perfeitas, a minha igreja é a mais perfeita da face da terra. Se você se gloria nisso, você não é aprovado diante de Deus, porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, para que ninguém se glorie. Glorie-se no Senhor, querido, glorie-se naquilo que Jesus fez. Dê glórias àquilo que Cristo fez por você e por mim, aquilo que Cristo fez por nós. Se você se gloria na doutrina da tua igreja, a doutrina igual à minha igreja não existe, e querido, você não está sendo aprovado diante de Deus. Glorie-se no Senhor. Se você se gloria no líder, tá a mesma coisa. Se gloria no líder da igreja, meu líder, meu pastor, meu apóstolo, sei lá, ele é o homem mais santo do mundo. Não, glorie-se no Senhor. Somos todos imperfeitos, perfeito é Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça é o que te basta, Paulo. A minha graça é o que basta para você, Paulo. A graça é o suficiente, irmãos. A graça em Cristo, graça aponta para o favor imerecido, o favor de Deus para nós. Eu expliquei numa das aulas, sobre graça. Eu falei, e é o favor imerecido, na palavra no original, é o amor incondicional de Deus por nós. É o favor de Deus, incondicional por nós. Isso é graça. Então, a minha graça, o meu favor, qual foi o favor de Deus por nós? Cristo. Jesus veio se entregar, morrer por amor às nossas vidas. Deus deu o seu Filho por amor às nossas vidas. Isso foi a graça. A graça é Cristo. Ela basta. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, amados, não segundo a sua obediência aos dogmas, não segundo a sua estrita obediência às doutrinas que estabeleceram para você, não, nada tem a ver com o teu esforço. Ele nos salvou, nos chamou uma santa vocação, não segundo as nossas obras, aquilo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Antes de você nascer, Deus te chamou, Deus te escolheu, mas te escolheu para um propósito, o propósito dele, não o seu propósito, para o propósito dele. E graça, para a graça, Jesus, o Senhor te escolheu para ser santo, para te salvar, pela graça, em Cristo Jesus. Vai botar para mim aqui quando faltar 10 minutos, filho? Tá. A verdade do Evangelho. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Não temos que pagar nada por isso, todo o preço foi pago. Eu falei na pregação, amado, da semana passada, vai lá assistir no YouTube. Falei que nós não somos um eterno devedor. Nós não somos devedores, eternos devedores, querendo abater a nossa dívida ao longo da nossa caminhada com Deus. Nós não temos dívida, a dívida foi paga. Colossenses 2,14, porque o Senhor Jesus, Ele removeu completamente a escrita de dívida que era contrária a nós, que era contra nós. Ele removeu, Ele pagou, Ele removeu completamente a escrita de dívida que era contra nós, pregando-a na cruz do Calvário. Toda a nossa dívida foi paga na cruz.
Nós não somos devedores, irmãos. Nós não somos eternos devedores. A dívida foi paga em nome de Jesus. Nós somos gratos. Nós manifestamos gratidão por amor a Ele. Tito 2,11, porque a graça de Deus nos se manifestou trazendo salvação a todos. Por que trouxe salvação? O que trouxe salvação a todos? A graça de Deus que se manifestou. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Mais verdade do Evangelho para você, crente. Romanos 5,21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, esse versículo é lindo, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Vou repetir, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. A justiça que conduz à vida eterna, não é a justiça de homem, não é a justiça do homem em cumprir regras e dogmas e doutrinas, mas a justiça que nos conduz à vida eterna é por meio de Jesus Cristo, a graça dele, a graça em Cristo. Mais verdades do Evangelho para você. Eu espero que essas verdades permaneçam no seu coração, crente. Não se aparte da liberdade que Cristo nos libertou para vos colocar de novo, novamente, sob julgo da escravidão. Eu estou apertando, mas não está indo, gente. Vamos lá. Legalismo nos nossos dias. Faltam 10 minutos. Tá. A Mishnah, a Torá oral e a Mitzvot, que é a Torá escrita dos nossos dias. Eu falei que da Torá oral, Mishnah, que era aquilo que nem estava escrito na lei. Eram regras fora da lei. E ainda tem a Mitzvot, que eram as regras escritas. E Paulo está combatendo tudo. Jesus vai combater tudo isso também. Então, quais são as regras, o legalismo, né, as doutrinas de homens que Jesus fala em Mateus capítulo 7, dos nossos dias? Cabelo das irmãs, batom, calça comprida. Você olha para uma irmã de calça comprida, você já jogou, opa, essa é pecadora, essa aí está desacertada, essa não é santa, porque está usando calça comprida. Brincos, barba do homem. Só há perdão ou proteção de Deus se fizermos uma oração invocando o sangue. Isso é muito sério, irmãos. Só há perdão ou proteção de Deus se fizermos uma oração invocando o sangue. Se na tua oração não tiver invocação ao sangue, você não tem perdão de Deus, você não tem proteção de Deus. Oração para entrar na presença de Deus, irmãos. Entenda uma coisa: ah, Deus, queremos orar, clamamos a Ti para entrarmos na Tua presença. Nós não entramos na presença de Deus, irmão. Isso é velha aliança. É a presença de Deus na nova aliança que veio a entrar, a habitar dentro de nós. Deus veio entrar, Deus veio habitar dentro de nós. Nós não oramos para entrar na presença de Deus, porque isso é velha aliança. A presença de Deus veio habitar dentro de nós. Por que você vai rejeitar isso, essa promessa gloriosa na nova aliança, e se sujeitar novamente à escravidão da lei? Por quê? O Espírito Santo habita dentro de você, cristão. Glória a Deus por isso. Você não ora para entrar na presença de Deus. Na velha aliança, os legalismos dos nossos dias aí, objetos santos, sábado. Tem igrejas que guardam sábado, irmãos, mas tudo era sombra daquele que havia de vir, Jesus. Púlpito santo, falei toalhas, vasos, nada disso é santo, irmãos. São objetos que não são santos. O que é santo é o templo do Espírito Santo, que é você. Ternos, flores, fitinhas, feijão que cura, sei lá, irmãos, coisas absurdas. Por quê? Eu vou explicar por que essas coisas absurdas vão surgindo. Por que surgem essas coisas absurdas? Essas doutrinas, né, absurdas. Copo d'água, templo da igreja. Eu vou explicar para você por quê. Mas antes eu quero fazer um adendo, uma separação que é bem pertinente. Eu estou tentando, irmãos. Hoje acho que a bateria está fraca. Colossenses 2:11, 16 e 17. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo Jesus. Tudo isso da velha aliança
apontava, era a sombra de Cristo. A nossa realidade é Jesus. O legalismo nos nossos dias, perdão dos pecados. Eu vou fazer adendo isso aqui que é muito importante, irmãos. Filipenses 2, 9 e 11, sobre perdão do pecado, diz assim a Bíblia diz isso, amados, perdão dos pecados. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o nome que tem poder, irmãos? Qual é o nome que é sobre todo nome? É o sangue? É o nome de Jesus. É o nome de Jesus que é sobre todo nome. Você expulsa demônios pelo sangue de Cristo? Você expulsa demônios pelo nome de Cristo Jesus. Então, nós não podemos atribuir poder ao que Deus não atribui poder. A Bíblia fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, mas quando fala de sangue de Cristo, não está falando exatamente do sangue físico, mas do sacrifício dele. O sacrifício que ele fez na cruz por nós, porque o sangue dele já foi vertido. O sangue de Jesus já foi vertido há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Então este sangue vertido é o sacrifício, a morte do Cordeiro de Deus nos trouxe vida. Não é a palavra sangue que vai trazer vida para você. João 14, 13. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que você pedirdes em nome de Cristo, Deus vai fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Marcos 16, 17, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome, disse Jesus, em nome de Jesus, vão expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, é em nome de Jesus, esse é o nome que é sobre todo nome. O nome de Cristo está sobre o nome de qualquer pecado. O nome de Cristo está sobre o nome de adultério, está sobre o nome de fornicação, está sobre o nome de qualquer pecado que você possa imaginar. Qualquer nome de pecado, o nome de Jesus está acima dele, é mais poderoso. E vou falar na Bíblia, perdão dos pecados, olha só, Atos 10, 43, todos os profetas dão testemunho dele, de Jesus, de que todo aquele que nele crê em Cristo, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Está escrito, irmão. Você recebe o perdão dos pecados mediante quem? O sangue. Você recebe o perdão dos pecados mediante o nome de Cristo Jesus. 1 João 2,12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Está na Bíblia. Os nossos pecados estão perdoados em nome de Jesus. Pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Está na Bíblia. O que está na Bíblia é isso. 1 João 2, na NAA, na Nova Almeida Atualizada, o mesmo versículo. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. O seu pecado é perdoado por causa do nome de Jesus. Qual é a oração que Jesus nos ensinou, irmãos? É orarmos ao Pai em nome do Filho. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. A oração perfeita, tu quer perdão dos pecados? Qual é a oração perfeita que está na Bíblia? A oração do Pai Nosso está na Bíblia. O que Jesus ensina, orar ao Pai em nome dele, receberemos, crendo. Deus, Pai querido, chama Deus de Pai. Pai, perdoa meu pecado, perdoa esse pecado, porque tem que ter arrependimento. O princípio do perdão é parte do arrependimento que o Espírito Santo gera em você, porque nós não podemos ser convencidos do pecado pela nossa razão. Nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence. Aí você, Senhor, Pai, perdoa meu pecado, o que eu fiz, eu sei que foi errado, o Teu Espírito Santo tem me tocado, que eu errei, Pai, me perdoa em nome de Jesus. Ponto. É uma oração baseada na Bíblia. Então vou parar por aqui, só terminando esse assunto. Faça o que a Bíblia diz. Se não está na Bíblia, aí eu vou explicar porque as pessoas inventam as coisas, né? A razão de toda essa mistura, de toda essa bagunça de doutrinas de homens, na próxima aula eu explicarei para vocês. Fiquem em paz, aproveitem agora a IBD Kids, em nome de Jesus.